Multa em agravo interno. Qual o fundamento legal? Quando cabe? Quais os limites? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu trato da multa no agravo interno. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar com você sobre a multa no agravo interno, que tem previsão legal lá no parágrafo 4º do artigo 1021 do Código de Processo Civil. O artigo 1021 regula o agravo interno. O parágrafo 4º trata da multa, o parágrafo 5º até esclarece que, salvo a fazenda pública, os beneficiários da gratuidade de justiça, com essas exceções, é necessário que o agravante, que eventualmente tenha sido condenado ao pagamento da multa, efetive o recolhimento da multa como um requisito de admissibilidade de outros recursos, senão consideram-se inadmissíveis eventuais outros recursos que venham a ser interpostos. É um fato impeditivo aí da admissibilidade de outros recursos. Mas não é exatamente sobre o parágrafo 5º do artigo 1021 que eu desejo conversar mais delongadamente aí com você hoje, sim sobre o parágrafo 4º. E eu vou até ler o parágrafo 4º aqui para a gente contextualizar a conversa, não depender só da minha memória, tá certo? Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Então a gente tem aqui uma série de pontos sobre os quais nós podemos lançar a nossa atenção. Um primeiro e mais evidente é, olha, a multa, quando for aplicada, ela tem um limite mínimo de 1%. Se for o caso de aplicação da multa, não pode ser menos de 1%. Também não pode ser mais do que 5% do valor atualizado da causa. O parâmetro é o valor atualizado da causa. Vejam que quando a gente trata de litigância de má-fé, provocar incidente manifestamente infundado, esse tipo de coisa, opor-se ao andamento do processo e tudo mais, o Código fala da possibilidade de o juiz utilizar o salário mínimo aí como parâmetro quando for irrisório o valor da causa. O parágrafo 4º, pelo menos, não fala dessa possibilidade. Mas tem que ter uma interpretação sistemática e tudo mais. Há controvérsias em relação a isso, a gente interpretar de maneira analógica aí para um senso punitivista e tudo mais. O que parece muito mais é que o Código procura restringir aqui a possibilidade de aplicação de sanção por suposta litigância de má-fé quando essa má-fé está relacionada mais especificamente à interposição de agravo interno. Para te dizer de maneira mais clara ainda, parece que se a parte ela vai provocando incidentes manifestamente infundados, ela comete litigância de má-fé. As sanções por litigância de má-fé, elas estão previstas lá na parte geral do Código de Processo Civil, ali pelo artigo 81, por aí e tal. E se você for ver, elas podem implicar penas mais significativas do que essa do parágrafo 4º. É meio que o contrário do que as pessoas em geral interpretam. As pessoas em geral falam, tá aqui mais um que a pessoa vai ver com quantos paus se constrói uma canoa. A ideia parece, pelo menos, se a gente conjuga os elementos do código, não é essa. É limitar a possibilidade de aplicação de sanção quando a gente está diante da simples interposição de um agravo interno. Lembrando que o agravo interno é o recurso que cabe tipicamente contra decisão monocrática em órgão colegiado. Ora, meu Deus do céu, o raciocínio é que os recursos sejam julgados por decisões colegiadas. Eu vou lá e tenho uma decisão singular
Mas eu entendo que a questão ela merece ser apreciada pelo colegiado. E aí o que parece que o parágrafo 4º estaria fazendo seria limitar a possibilidade de aplicação de sanção em relação a essa conduta procedimental de interposição do agravo interno e não ampliar a possibilidade de sanção. E a gente já vai procurar entender um pouco melhor isso, mas antes eu quero te mencionar o seguinte, chamar a sua atenção para o seguinte: o parágrafo 4º também diz que essa é uma multa que reverte para a parte agravada, para a parte contrária. E eu vou te dizer uma coisa que eu já disse em outros vídeos por aqui, e que falo sempre em sala de aula. Para mim é uma coisa muito bizarra esse negócio de multa reverter para parte. Até porque, na minha modestíssima opinião, a conduta de má-fé processual, né, a conduta, às vezes, atentatória à dignidade da justiça, se a gente pensar lá no artigo 774, que está falando de execuções, vai lá, mas que fala de multa também, ela é atentatória à dignidade da justiça, ela é dirigida contra o poder judiciário, é uma conduta de desrespeito institucional. E aí é uma coisa que é meio que bizarra, assim, a parte contrária ganhar dinheiro, né, se ressarcir de uma conduta que, em primeiro lugar, foi dirigida contra as instituições, contra o contrato social. É uma coisa que soa um tanto quanto estranha, gera uma série de outros problemas para a gente aqui. A gente vive falando, mas dá enriquecimento sem causa, não sei o que, para limitar as traintes contra banco, né? Esse tipo de coisa. E talvez o grande problema esteja aí. Isso é conversa para um outro papo. Vamos tentar retomar aqui o fio da meada, que é a multa no agravo interno, parágrafo 4º do artigo 1021. Então a gente já viu o limite mínimo 1%, máximo 5%, né? A gente até mencionou o parágrafo 5º, tem que recolher essa multa para serem admitidos outros recursos, com exceção da fazenda pública, dos beneficiários da gratuidade de justiça, de quem a multa é exigível lá ao final da demanda, tá certo? Então, limites 1 a 5% do valor atualizado da causa, essa é uma multa que reverte para a parte contrária, né? E o código vai falar talvez do que é mais interessante de tudo, é a hipótese de incidência da multa, a hipótese de cabimento da multa, que é quando o agravo interno for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. Então, é apenas, não basta que a votação seja uma votação de negativa de provimento. E é necessário que ela seja unânime. Se tiver um voto divergente, já não cabe a aplicação da multa. Mas não basta que seja de negativa de provimento, unânime de negativa de provimento. Tem que ser com afirmação de manifesta inadmissibilidade ou, parece-me também, de manifesta improcedência. E a decisão precisa ser fundamentada. É claro, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal diz que as decisões judiciais todas devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Mas o parágrafo 4º repete isso. E aí me parece que está chamando a atenção, ainda mais por redundante que seja, a respeito da necessidade de fundamentação da aplicação da multa. A gente tem assistido em tribunais por aí e em cortes, inclusive, eu vou te falar do Supremo Tribunal Federal, inclusive, em que, naquela sistemática de plenário virtual, né, o relator coloca de antemão o voto dele para ser apreciado pelos colegas e coloca um parágrafo final lá dizendo, olha, se for unânime, aplicação de multa de 5% e elevação dos honorários ao máximo de 20%. Eu vi isso acontecer em um caso em que a parte agravada sequer foi intimada para apresentar contrarrazões. Imagine qual o cabimento de majoração da verba honorária ao máximo legal permitido se a parte contrária sequer foi intimada para apresentar contrarrazões, o que é uma coisa verdadeiramente teratológica, mas deixemos os honorários para um outro papo. Aplicação da multa no índice máximo legal, sem nenhuma vírgula de afirmação
de má fé da parte agravante, porque veja, é aqui que está o negócio. Não basta que seja improcedente a pretensão do agravante. É necessário que fique evidenciada a má-fé processual, a má utilização do procedimento, o intuito descarado de protelar o andamento da demanda, a prestação jurisdicional, a efetivação de direitos, esse tipo de coisa. Porque senão não tem cabimento, porque é absolutamente contrário à Constituição Federal, que garante lá no artigo 5º, inciso 55, aos litigantes em processos administrativos e evidentemente também judiciais, a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, além da possibilidade de contraditório, é lógico. A ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Meu Deus do céu, o recurso está previsto no Código de Processo Civil, é o recurso tipicamente previsto contra decisão monocrática. Como que pode? O relator vai lá e simplesmente mantém o voto dele, né? Porque senão ele reconsideraria, essa é uma possibilidade do agravo interno, ele se retrataria de sua decisão. Não, ele vota, e então, se ele vota, estatisticamente falando, e quase que logicamente, na quase totalidade das vezes ele vai votar pelo desprovimento do recurso, dizendo, olha, se todo mundo concordar comigo, então a aplicação de multa no máximo legal, sem fundamentar a aplicação da multa e nem muito menos fundamentar a aplicação desse índice. O máximo poderia ser a partir de 1 até 5. Por que 5, meu Deus do céu? O que aconteceu sem sugerir nada de má-fé? Aplicação de multa sem que fique evidenciada a má-fé processual é um verdadeiro estupro da ordem constitucional. E é muito triste a gente ver quando isso acontece no próprio Supremo Tribunal Federal. O que se passa ao cidadão comum é a mensagem de que alguns atores do país podem manejar quantos recursos quiserem, podem ser representados por advogados que vão de bermuda às dependências do Supremo Tribunal Federal. Outros têm a atenção chamada quando usam um pronome de tratamento qualquer que o ministro lá não gosta tanto, né? Eles têm audiências adiadas quando o cidadão não está de gravata e tem multas aplicadas mesmo quando não é evidenciada má-fé alguma. A gente vai lembrando daquela obra, né, fabulosa do George Orwell, né, A Revolução dos Bichos. Todos são iguais, mas uns são bem mais iguais do que os outros. Não é para isso que deve servir um Estado de Direito que se pretende democrático. Absolutamente não é para isso que servem os nossos tribunais. Não é para isso que pode servir a Corte Constitucional, que deve tomar como parâmetro, evidentemente, em primeiro lugar, a Constituição. E não fazer uma leitura restritiva de direitos em absoluto descompasso com a Constituição, daquilo que está, talvez de maneira não tão clara assim, redigido no texto infraconstitucional, se bem que parece que está bastante claro para quem tem um mínimo de boa vontade de entender. É a gente assistindo o nosso judiciário, não tão raramente assim, pegando a pirâmide do Kelsen, que não é pirâmide, não é do Kelsen também, como a gente já disse por aqui, e virando de ponta cabeça. Fazer o quê? É triste, a gente precisa tomar conhecimento dos absurdos, denunciar e veja que procurar traçar estratégias aí, né? A gente vai ter que tentar opor embargos de declaração para pedir que se fundamente e tudo mais, e de repente pode até conseguir acertar as coisas. Tem precedentes assim no Supremo Tribunal Federal que, diante da oposição de embargo de declaração, acabou acertando e verificando que não era o caso mesmo de aplicação da multa por falta de fundamentação no sentido da má-fé processual. E veja que a gente tem agora aí de junho de 2022 uma possibilidade de sustentação oral em alguns agravos internos. Estrategicamente pode ser uma coisa bastante interessante, até para você procurar evitar aí a aplicação da multa quando absolutamente não é o caso de aplicação, e também, para te falar a verdade, para aumentar a chance de provimento, já que, como a gente já mencionou aqui, você chega à votação já com um voto contrário, que é o voto
do relator. O relator do agravo interno, em geral, é o prolator da decisão recorrida. Já tem aí um viés cognitivo, porque apesar de excelentíssimo, ele é um excelentíssimo ser humano, como qualquer outro. Também é vítima de vieses cognitivos, assim como você, assim como eu. É um ajuntado de carbono com a cabeça cheia de limitações. Tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Queria te convidar a contar aqui para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, por que é que você chegou até aqui, se você é estudante de direito, se você é advogado, se você é parte em que foi arbitrada uma multa, né? De onde é que você me assiste e por que você chegou ao vídeo, até para a gente, na medida do possível, poder interagir um pouco, tá bom? Eu também queria te convidar de novo a continuar navegando aqui pelo canal, de novo não, né? Eu queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal a partir deste vídeo aqui em que eu trato da finalidade do direito. Para que serve o direito? E deste vídeo aqui em que eu falo sobre agravo interno de maneira mais completa, tá bom? E queria te pedir, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, porque isso é muito importante para que a gente traga esse material para cá. Obrigado, tchau, tchau, até mais.